Suave, meu povo. Vamos fazer a correção da avaliação aí, direto ao ponto, bora lá. Questão 1. Dada a função y igual a mais b vezes o cosseno de x, em que a e b são reais, representada graficamente a seguir, qual é o valor da soma de 5a mais 2b? Beleza. A gente já sabe como é que calcula o valor de a e o valor de b, sendo que esses dois aqui as duas transformações que a gente já trabalhou. O b é a amplitude da função, conforme diz o resumo. A amplitude é essa diferença, né? Na verdade, esse tamanho que a gente pode ter aqui na metade, que indica o quanto a onda foi para cima ou para baixo. Beleza, aqui só no meu desenho já dá para você matar, que é 2. Mas se ficar na dúvida, 5 menos 1 é 4, divide por 2, quer dizer que B é 2, meu povo. Ok, e o A? O A, conforme disse, é só a gente ver esse deslocamento vertical. A gente pode somar o máximo e o mínimo e dividir por 2. 6 por 2 é 3. Como nós desejamos, neste caso, 5 vezes o A, então nós temos 5 vezes 3, mais 2 vezes 2. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Resposta certa, letra D. Um abraço, vamos seguir. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, do Roleraí, situada em Las Vegas, a figura papapá, 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 beleza. A posição indicada no segmento A se encontra em paralelo ao solo, relaciona-se a Rowley no sentido horário em torno do ponto O. Tá tudo falando um monte de coisa sobre esta figura aqui do lado. Mas o que me interessa é essa figura aqui embaixo, tá? Veja, ó. Seja um triângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f é a função que descreve a altura no ponto A. Então, f é a função que descreve a altura deste ponto quando a roda está girando. Beleza. As duas voltas completas de f têm o gráfico representado aqui. Quer dizer que esse gráfico representa duas voltas disso aqui, ok? Então, vamos lá. Eu quero só saber quem que é o negócio. Primeira coisa, mesma coisa da questão anterior. Eu tenho eu tenho que isso aqui pode ser descrito, né, como f de x igual a mais b vezes seno ou cosseno, a gente ainda não sabe, vamos definir, de cx, certo? Eu falei que não colocar a transformação dele. Então, já podemos descartar essa última opção aqui, que tem seno e cosseno junto. Beleza. O B, nós já sabemos como é que calcula. Como é que calcula o B? Eu posso fazer o 168 e ver o quanto que essa mudança tá de diferente aqui, ó. Qual que é essa amplitude, essa extensão ali. Então, é só fazer que B é 168. Opa, desculpem. B igual a 168 menos o 88. Então, B, neste caso, é 80. Logo, a gente tem que B é 80. Vezes. Beleza, vamos achar o A aqui primeiro. O A, ele está dizendo para a gente ali que ele é... A gente sabe calcular ele, né? Seria o deslocamento na vertical. Beleza. Como é que a gente pode descobrir isso? É muito simples, na verdade, tá? A gente só não vai conseguir usar a fórmula diretamente lá em cima. Ele diz o tanto que a minha onda foi para cima. Beleza. O texto está falando que a amplitude era 80. Quer dizer que ela estava no 80, só que o meu desenho está dizendo que ela foi parar no 168. Então, o A tem que ser um número que, junto com 80, vai dar o 168. Então, para dar 168, se era 80, eu somei 88. Então, o A é 88. Beleza. Se o A é 88, nós já podemos descartar a letra C. Ficamos entre a mesma função seno ou cosseno. Como é que eu determino se é seno ou cosseno? Bom, pensamos de diversas formas. Eu já dei um pitaco para vocês falando que geralmente a função seno, quando não tem a transformação aditiva à função da frente, ela sempre começa como se fosse na origem do gráfico. Então ela começou no 88. Então seria a função seno nesse caso. Então seno de x. E como a gente não tem uma variação de período, então aqui seria t. Outro ponto seria a gente colocar o valor do tempo inicial, né?
como ele está falando assim, em função de t, né, e disse para a gente que tem um ângulo determinado aí na relação, em relação à posição inicial, a gente poderia fazer uma substituição. Essa substituição a gente verificaria qual que era 88, mas a forma mais rápida seria essa, bem mais tranquila, tá bom? Sigamos. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo PT igual a A mais B vezes cosseno de Ktan, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável do tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados presentes na tabela. A função PT obtida por cientistas ao analisar esse caso foi: beleza, primeira coisa é só a gente verificar o máximo e o mínimo. Veja que a função está dizendo que no máximo ela chega no 120 e no mínimo ela chega no 78. É a mesma coisa da questão anterior. Se eu tivesse um desenho, o ponto mais alto seria o 120, enquanto o ponto mais baixo seria o 78. Então, se eu fizer 120 menos 78 e dividir por 2, eu tenho a amplitude, que é o B. Então, 120 menos 78, vamos dividir isso por 2. Ok. 120 menos 78, vai ser mais rápido aqui, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, a gente já pode descartar algumas opções aqui, como a letra B. Beleza. O A, a gente sabe que é o um mais o outro, o máximo mais o mínimo, dividido por 2. Beleza. Só que todos são 99, tá vendo? Então nem adianta fazer o A. Vamos direto para o período. O texto está falando para mim que o período é de 2/3 de segundo. E nós sabemos que período é igual a 2π sobre o módulo de C. Beleza. Então quer dizer que 2π sobre C tem que ser o quê? Tem que ser 2/3. Multiplicamos em cruz. Então vai ficar 2C é igual a 6π. Quando a gente passa o 2 dividindo, 6π sobre 2, quer dizer, então, que o nosso C tem que ser 3π. Então, se o nosso C é 3π, podemos tirar essa e essa opção. Ficamos somente com essa de cá. Verificou-se que a altura da maré H em metros observada em uma praia, no litoral nordestino, varia em função do tempo T em horas, de acordo com a seguinte função que nós temos aí. Nessas condições, conclui-se que a variação da altura da água nessa praia é. Aqui, você pode fazer o máximo e o mínimo e diminuir um pelo outro, ou simplesmente perceber que a variação é exatamente o que a gente tem discutido aqui nas outras questões. É o dobro da amplitude. A amplitude é dada por este número aqui da frente, tá lá no resumo, é 1. Então, qual que é o dobro? 2. Ah, mas eu fiz o máximo. O máximo vai dar 2,5, enquanto o mínimo vai dar meio. 2,5 menos meio vai dar o quê? 2. Então, show. Um criador de cavalos, muito feliz com o sucesso de seu empreendimento, decidiu ampliar sua fazenda e fez um estudo sobre como varia o número de animais por ano. Ele determinou uma função PT, em que T é dado em anos, tal que PT é igual a 75 menos 18 vezes cosseno de PT sobre 12. Valide as afirmativas abaixo, verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Está perguntando o máximo e mínimo, então vamos fazer o máximo e o mínimo. O máximo a gente sabe, assim, entre miúdos, que é só pegar o 75 e somar com 18. E o mínimo é só pegar o 75 e subtrair do 18. 75 mais 18, 75 mais 15 vai dar 90, mais 18, 93. Então, o máximo está certo. O mínimo, 75 menos 18 é 60, não é 75. Então, tá falso. Tem que dar 60. Então, duas questões de boa. O período é de 12 anos. Tá, como é que eu calculo o período? Eu pego este número que acompanha a variável t. Então, vamos vir aqui e pego o período é igual a 2π sobre π sobre 12. Ok, façamos a multiplicação, a divisão de frações. O π cancela o π, 12 vezes 2, se a gente verificar aqui, vai dar o quê? Vai dar 24. Então, ficou 24π sobre π, né? Então, π com π, 24. Quer dizer que não é de 12 anos. O período da função é de 24 anos. Se a gente for falar com 24 anos, falsa para nós também, tá bom?
A amplitude da função é 18 cavalos, o que significa que a quantidade de animais varia de 18 unidades para mais ou para menos. Sim, olha só, a amplitude é o B. Então tá certíssimo, verdadeiro. Caso a transformação aditiva à função representada pelo 75 fosse suprimida da lei de formação, ainda assim poderia descrever o número de animais da fazenda. Olha só, se eu tirasse essa parte aqui, eu ainda poderia falar que descreve animais? Não, porque o mínimo daria menos 18 e não um número positivo. Então, falsa neles. Não tinha essa sequência. Admitindo-se o peso de uma determinada pessoa ao longo de um ano possa ser modelado por PT igual a 65 menos 5 vezes cosseno da criança, e em que T vai de 1 até 12, correspondendo aos meses de janeiro a dezembro, e considerando raiz de 3 como 1,7, qual é a diferença entre o peso em meses de maio e agosto? Ok, vamos lá. Vamos primeiro fazer o mês de maio, tá? O mês de maio, meu povo, é representado pelo mês 5. Então, façamos P5, tá? Vou colocar 5 no lugar do T. Então, 65 menos 5 vezes cosseno de π é 180. Então, 180 por 6, 30. 30 vezes 5 mais 90. Então, isso aqui vai dar P5 igual a 65 menos 5 vezes 150 mais 90 cosseno de 240. Cosseno de 240, nós sabemos que é menos meio, porque é o mesmo de 60, só que negativo. Então, 65 menos 5 vezes menos meio. Ok, então P5 é igual a 65. 5 menos com menos mais, 2,5. Ok, 2,5, nós temos 67,5. P5, então, é igual a 67,5. Façamos agora para o mês de agosto. Ok, o mês de agosto vai ficar P8 igual a 65 menos 5 vezes cosseno de 30 vezes 8 mais 90. Ok, P8 então vai ser igual a 65 menos 5 vezes cosseno 240 mais 90, 330. Cosseno de 330 é o mesmo que o de 30, só que ele é positivo mesmo, só que negativo não, é positivo. Então, P8 é igual a 65 menos 5 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, meu povo, a gente sabe que raiz de 3 sobre 2 é 1,7, dividido por 2 é 0,85. Ou seja, P8, opa, P8 vai ser igual a 65 menos 5 vezes 0,85. Ok, para ser mais rápido, 5 vezes 0,85, 4,25. Menos o 65, 60,75. Ok, e eu quero subtrair isso do outro mês, que é a diferença. Então, com 67,5, 6,75. Quer dizer, então, que P5 menos P8 vai ser 67,5 menos 60,75, que vai dar 6,75. Letra D. Ok. A atração gravitacional entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, o da chamada maré astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível de mar. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula a seguir corresponde às medições feitas na cidade de Boston no dia 10 de fevereiro de 1990. HT, representada em metros, corresponde à altura do nível do mar, e T ao tempo transcorrido desde a meia-noite em horas. Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido, respectivamente, o valor mínimo e máximo. Ok, respectivamente, quer dizer que a gente quer na ordem que apresenta aqui, tá bom? Mesmo que você encontrasse trocado, dava para você matar a questão, tá? Então vamos lá. Vamos comigo, por favor. Tenho duas formas de fazer essa questão. Como eu coloquei opções para vocês, a forma mais trabalhosa é você substituir os valores que eu dei de cada opção e verificar se ela dá o máximo ou o mínimo da função. Como o máximo e o mínimo é fácil de calcular,
por exemplo, o máximo aqui, só olhando de cara, eu sei que é 2,9 e o mínimo é 0,1, ele teria que bater esses valores. Mas, da forma que eu ensinei vocês, é só a gente ver como que esta parte aqui pode influenciar para que isso seja máximo ou mínimo. Porque a gente sabe que isso ou é mais 1 ou é menos 1. Se for mais 1, vai ficar negativo, então vai dar o mínimo. Se for menos 1, vai ficar positivo, então vai dar o quê? O máximo. Então, vamos fazer isso. Eu quero o mínimo e o máximo, vou começar pelo mínimo então. O mínimo da função, portanto, é atingido quando o cosseno 3π sobre 4 é 135. Então, cosseno de 135 vezes t menos 135 é igual a 1. Eu sei que esse cosseno existe quando esse bichinho aqui é zero. Então, quer dizer que 135 vezes t menos 135 tem que dar zero. Então, 135t é igual a 135 e a única forma disso ser verdade é o t ser igual a 1. Já descarto você, já descarto você. Ficamos com letra A e letra B. Então, façamos o máximo. O máximo quando cosseno de 135t menos 135 é igual a menos 1. E a gente sabe que isso acontece quando isso aqui for 180. Então, 135t menos 135 é igual a 180. 135t é igual a 180 mais o 135, que é a mesma coisa que 315. Então, 135t é igual a 315, então t é igual a 315 sobre 135, que é a mesma coisa que 7/3. E aí a gente fecha a questão aqui, respondendo que é a letra A. Ok? Tranquilão, tranquilão? É só dividir e simplificar por 45, tá? Para fechar, a previsão da temperatura média da água de um grande reservatório industrial para o ano de 2027 é dada por Px igual a 15 mais 0,1, 6 vezes cosseno, em que t, tá? Eu corrigi isso dentro da sala de aula, né? Eu falei no início, mas isso não interfere muito, tá? Aqui ficou a letra trocada, mas dá para entender o que a questão está querendo da mesma forma, não é passível de anulação nesse caso, tá? Ainda mais que eu estava em sala. Ou eu colocaria aqui TX para ficar mais claro, ou eu poderia trocar aqui por P de previsão, ok? Mas tanto faz, olha, vai dar para resolver do mesmo jeito. A temperaturas em graus Celsius em que x1 representa janeiro, x2 fevereiro e assim por diante. E eu quero saber a diferença de junho para fevereiro. Então vamos lá. Vamos fazer junho primeiro. Junho eu sei que é o mês 6. Então P6 é igual a 15 mais 0,1 vezes 6 mais 6 vezes cosseno 180. Π sobre 6, tá vendo? É 180 dividido por 6, que é 30 vezes 6. Então P6 é igual a 15 mais 0,6 mais 6 vezes 30 vezes 6 é a mesma coisa que 180. Então, cosseno de 180 menos 1. P6, então, vai ser 15 mais 0,6 menos 6. Ok. Então, P6 vai ser igual a, pra gente, 15 menos 6 vai dar 9. 9,6 se eu não tiver errado em nada. Vamos continuar. Se eu tiver cometido alguma gafe, eu volto e corrijo. Beleza. P2. P2, então, é 15 mais 0,1 vezes 2, mais 6 vezes o cosseno. Vamos lá. Π sobre 6 é 30, 30 vezes 2. Ok. Então, P2 é igual a 15 mais 0,2 mais 6 vezes cosseno de 60, que eu sei que é meio. Então, P2 é igual a 15 mais 0,2 mais 3. P2, portanto, é igual a 18
9,2. Eu quero a diferença dos dois, então viemos aqui e fazemos 18,2 menos 9,6, o que resulta em 8,6, que nos dá a resposta certa, letra C, né? P2, na verdade, menos P6. 18,2 menos 9,6, igual a 8,6. Forte abraço, fui.